igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos. Meus amados irmãos, a carta do Senhor à igreja de Éfeso abre, no livro do Apocalipse, uma série de cartas direcionadas às igrejas da Ásia. Para quem, de fato, o livro de Apocalipse, inicialmente, é para quem esse livro foi escrito. O livro de Apocalipse, ao contrário do que muita gente possa pensar, não é um livro que tem a função de trazer para a gente o conhecimento, né, acerca do futuro, mas é um livro de encorajamento. Isso porque o contexto do livro de Apocalipse é um contexto de luta, de perseguição, é um contexto de prova, é um contexto em que a igreja estava passando por um momento muito difícil, e João, exilado na ilha de Pátmos por causa da pregação do Evangelho, então recebe esta revelação para encorajar os seus irmãos na fé, para motivar, porque o que parecia para a igreja naqueles dias era que justamente o inimigo estava vencendo, o inimigo estava triunfando, e que a igreja, por sua vez, estava fadada ao fracasso, e que o futuro da igreja, o futuro do povo de Deus, então era incerto diante da perseguição romana ali naqueles dias. Por isso o livro encoraja, o livro traz estímulo, numa linguagem profética, simbólica, e esta linguagem simbólica, alegórica, profética, então Deus traz uma mensagem para a igreja, para mostrar à igreja que ela sim está militando, ela está sofrendo, ela está padecendo, ela está passando por lutas, entretanto o seu futuro é garantido. O Senhor reina soberanamente, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no trono, o Senhor está no controle da história, Ele é aquele que governa sobre tudo e sobre todos, e que a seu tempo Ele virá e sua igreja triunfará juntamente com Ele. Essa é a mensagem para a igreja, através deste livro. Um livro encorajador. Diante das lutas e provas da igreja, ela precisa entender que ela é mais do que vencedora, porque ela se assentará junto ao trono do Deus Todo-Poderoso. Agora, as cartas às igrejas depende bastante aí da corrente que cada um tem para interpretar o livro de Apocalipse. Alguns vão entender como sendo aqui momentos dos períodos da igreja, outros vão enxergar como sendo, na verdade, as igrejas, uma mensagem para as igrejas naquele tempo, mas também uma mensagem para a igreja na atualidade. E aí aqui é um retrato, né, de como o Senhor está lidando com a igreja naqueles dias. E cada igreja tem a sua particularidade. Nós vamos encontrar elogios nessas cartas, nós vamos encontrar repreensão nessas cartas, nós vamos encontrar para todas elas promessas nessas cartas. Ora, o Senhor mesmo já revelou esse mistério das 7 igrejas, quando Ele diz lá acerca, né, da visão que Ele tem
que viu 7 candeeiros e viu 7 estrelas. As estrelas, se referindo, o próprio texto vai dizer que as estrelas representam, assim, os pastores, os anciãos da igreja, os pastores da igreja, o anjo da igreja, como é, então, direcionado. E os 7 candeeiros, nada mais do que as 7 igrejas. E a expressão é que o Senhor passeia no meio desses candeeiros. Ele está presente. Mesmo que a igreja não perceba, mesmo que a igreja esteja alheia à presença do Senhor, ela é real, ela é verdadeira. O Senhor jamais abandonou o seu povo. O Senhor jamais deixou o seu povo à mercê de si mesmo. Então, ele passeia no meio dos candeeiros. E o texto do versículo 1 do capítulo 2, essa carta é direcionada à igreja de Éfeso. Éfeso, que era conhecida como o portal da Ásia, uma grande metrópole, e uma das igrejas mais conhecidas ali, mais fortes daquele momento, período do cristianismo, a igreja da Ásia. A igreja de Éfeso, que era a capital da Ásia. E a igreja de Éfeso, nós temos ali a sua fundação com Paulo e aquele grupo de crentes que não conheciam ainda acerca do batismo, né, acerca do Espírito Santo. E Paulo pergunta: vocês já ouviram falar acerca do Espírito Santo? Nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. E Paulo então pergunta: vocês foram batizados em quê? Ou em nome de quem? Eles no batismo de João. Então Paulo começa a pregar sobre Cristo, e assim eles então depois abrem o coração, e Paulo orando por eles, eles ficam cheios do Espírito Santo. E ali nasce essa igreja, uma igreja fortíssima, um ministério profícuo no ministério de Paulo na igreja de Éfeso. Diz a Bíblia que de Éfeso Paulo conseguiu evangelizar toda a Ásia e alcançar várias cidades através de Éfeso. Inclusive a carta que Paulo manda, a carta à igreja de Éfeso, há uma carta, à igreja de Éfeso. Essa carta era, na verdade, direcionada a todas as igrejas da Ásia, mas leva o nome de Éfeso justamente por causa da igreja que era uma igreja de destaque naqueles dias. E aqui nós vamos, então, o Senhor falando, vamos ter o Senhor se dirigindo a esta igreja. Eu chamo a atenção dos irmãos justamente para essa parte do verso do 1, que diz: estas coisas diz, é o Senhor falando para a igreja. Você vai encontrar essa mesma expressão a todas as cartas. Mas ele diz: essas coisas diz. Quem? Ele diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Aquele que tem, que conserva, que mantém a sua liderança na sua destra, na mão direita. Mas ele diz: e que anda no meio dos 7 candeeiros. O Senhor aqui se revela para a igreja. E ao se revelar para a igreja, ele diz: eu sou aquele que tem a liderança da igreja nas mãos, mas eu sou aquele que caminha, que está presente na igreja, que está aqui, que conhece a igreja. Aqui, meus amados irmãos, aquele que anda no meio da igreja. Há uma velha canção que nós cantávamos, né, no início da renovação, que dizia: o homem de branco. Quem se lembra dessa canção? Né? O homem de branco está passeando no meio da igreja. Lembra disso? Pois bem, então aqui esse é aquele que anda no meio das igrejas. E aí o texto vai justamente nos mostrar aqui algumas verdades. Em primeiro lugar, aquele que anda no meio da igreja também é aquele que conhece a sua igreja, que conhece as obras da sua igreja. E ele começa dizendo no verso 2: conheço as tuas obras. Primeiro ele vai dizer o que ele conhece, o que essa igreja tem. E ele destaca que a igreja de Éfeso tinha algumas coisas. Primeiro, era uma igreja que tinha trabalho, porque ele vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra labor no original tem um sentido de trabalho com esforço. Então era uma igreja ativa, dinâmica no trabalho, uma igreja que labutava, que trabalhava e que perseverava nesse trabalho. A segunda coisa que ele vai dizer, que aquela igreja não podia suportar homens maus, e que inclusive colocou à prova
alguns que se declararam apóstolos, que na verdade não eram, e por sua vez foi achados como mentirosos. Ou seja, ele conhecia a igreja e sabia que essa igreja, doutrinariamente, era uma igreja sadia, podemos dizer ortodoxa, uma doutrina correta, que quando surgiram alguns falsos apóstolos dentro da igreja, trazendo um ensino contrário ao ensino apostólico, então essa igreja filtrou e disse: vocês estão errados, vocês não são apóstolos coisíssima nenhuma, e repudiou, diz o texto, que colocou esses à prova e rejeitou as obras dele. E ele vai dizer também que conhecia da igreja essa sua perseverança em meio às muitas lutas. Ele vai dizer: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. E o texto diz: e não deixaste esmorecer. Então, uma igreja que trabalhava, uma igreja ortodoxamente, teologicamente sadia, e uma igreja perseverante em meio às lutas, em meio às provas, em meio às adversidades. Lembremos que é um tempo de perseguição, e a igreja não arrefeceu na fé. A igreja não negou a sua fé no Senhor, como ele mesmo vai dizer. Não se deixou esmorecer diante da ameaça do Império Romano. Então, aquele que passeia na igreja é aquele que conhece as obras da igreja. Somente ele sabe. Ele conhece o trabalho, ele conhece a fé, ele conhece a perseverança da igreja, ele sabe. Porém, ele vai dizer também que ele conhece o que a igreja não tem. Se ele conhece o que a igreja tem, esse mesmo que passeia na igreja conhece o que a igreja não tem. E ele diz no verso 4, tenho, porém, contra ti, sou eu. O Senhor está dizendo, o que é que eu tenho? Ele diz que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a repreensão, é a falta da igreja. E aqui, lógico, que vai ter uma série de interpretação para o que seria este primeiro amor. De acordo com o contexto, era justamente esse primeiro amor estava relacionado às primeiras obras da igreja. Agora, uma igreja que tinha trabalho, que tinha ortodoxia e que tinha perseverança, e faltava amor? Que amor é esse? Veja que não são as obras que são reprovadas, é a motivação que é reprovada. Ou a falta dela, ou pelo menos a motivação errada. O que a igreja, na verdade, lhe faltava era fazer essas coisas motivada por um amor a Deus acima de todas as coisas. Ficamos pensando como é possível trabalhar, defender a fé, fazer uma genuína profissão de fé e perseverar em face à perseguição e ainda assim não ter amor? Sim, é possível. E ele disse, vocês não têm isso. O primeiro amor, o amor de vocês, por mim está arrefecido, está frio. O que vocês fazem não é motivado por aquilo que um dia foi, que é aquele amor entusiasta, aquele amor altruísta, aquele amor sacrificial, aquele amor apaixonante. Essa é a falta da igreja. Faltava na igreja um coração apaixonado, um cheio de amor pelo Senhor. Isso lhe faltava. E em segundo lugar, aquele que anda na igreja é aquele que sabe também o que a igreja precisa. E o que é que a igreja precisa? Aí vem justamente o conselho do Senhor para a igreja, a exortação, no verso 5, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. O que é que a igreja precisava? Primeiro, lembrar aonde justamente ela havia deixado, aonde ela havia se distanciado. Lembra-te, a igreja simplesmente se esqueceu de como ela amava o Senhor apaixonadamente. E aí, o que ela precisava era refrescar a sua memória. Precisava trazer à tona esta lembrança. Diz o texto, lembra, pois, de onde caíste. Vá lá, faça um exame introspectivo, diz o Senhor para a igreja. Faça um exame introspectivo e veja onde foi que os seus passos se distanciaram de mim.
Aonde foi que os seus passos se afastaram? Quando foi que o seu coração se esfriou para comigo? E aí ele vai dizer que a igreja precisava de arrependimento. Ele diz, lembra, pois, de onde caíste? Arrependa-te. E a palavra arrependimento aqui no original tem um sentido justamente de mudança de pensamento. É preciso mudar essa maneira de vocês pensarem. Mudança, arrependimento, mude a maneira de você pensar, essa metanoia, mude a maneira de você estar enxergando a vida cristã. E depois ele diz que a igreja precisava converter-se. E a palavra volta tem esse sentido de conversão. Ele disse, volta à prática, ele diz de quê? Das primeiras obras. Volta, retorna. Lembra do que você tinha, lembra como você era, lembra como você fazia, lembra como você se envolvia comigo. Mude essa maneira de pensar e retorne, e regresse ao que você deixou para trás. Retorne. Então ele sabe o que a igreja precisava. Ele sabe que a igreja precisava, sabia que a igreja precisava então lembrar do que deixou, arrepender-se e retornar, converter-se para o Senhor outra vez. Mas aquele também que anda na igreja, o texto nos ensina que é aquele que encoraja essa igreja a fazer isso. E qual é o maior encorajamento? É a promessa que ele faz no verso 7. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, isto é, aquele que assim fizer, aquele que assim andar, a promessa é, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que é a árvore da vida? Ela é símbolo justamente da vida eterna. É símbolo da eterna comunhão com Deus. É do eterno relacionamento com Deus. Veja, a promessa dele aqui é que se a igreja retornasse a ter um coração outra vez, afornalhado pelo amor, um amor envolvente, uma igreja que deveria continuar se afadigando no trabalho, uma igreja que deveria continuar ortodoxa na doutrina, uma igreja que deveria continuar perseverante nas provas, mas uma igreja que deveria continuar sendo apaixonada pelo Senhor. Porque é o amor que precisa motivar todas essas ações. Essa igreja, então, iria desfrutar desta comunhão, desse relacionamento eterno com o Senhor. Porque essa é a essência da fé, é a essência da vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus, e a Jesus Cristo é quem enviaste. Esse conhecimento é um conhecimento relacional, não intelectual, é um relacionamento. A vida cristã, ela é relacional, é um relacionamento com o nosso Deus. Vida cristã, vida com Deus é relacionamento, meus irmãos. Não é uma mera tradição, não é apenas uma fé profissional, nem muito menos um trabalho frio, apático, sem vida, mas sim, tudo isso precisa ser fruto de um amor afornalhado, um amor quente, um amor vivo, como o Senhor mesmo exige lá em Deuteronômio capítulo 6. O maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a nossa força. O maior de todos os mandamentos, e a igreja justamente havia pecado nisso, quebrado o maior de todos os mandamentos, deixado de amar a Deus dessa forma. E aí, a promessa é essa, esse é o estímulo. Quem anda no meio da igreja é aquele que estimula, dizendo, vocês vão desfrutar dessa doce e preciosa comunhão eterna com Deus. Porém, em último lugar, aquele que anda na igreja também é aquele que adverte. É aquele que tem uma palavra ameaçadora para a igreja, que está no versículo 5.
Ele diz: se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. O que ele está dizendo é que se a igreja não atentasse, ela podia ser bastante trabalhadora no reino, ortodoxa na fé, perseverante na tribulação, mas se o seu amor, se o seu coração fosse distante de Deus, se lhe faltasse a comunhão profunda com o Senhor, então ela perderia o seu brilho, ela deixaria de ser esse fanal no meio das trevas, ela deixaria de ser um candeeiro, uma luz para o mundo, ela deixaria de fazer a diferença no contexto em que ela estava. É como se o Senhor estivesse dizendo: você será apenas mais uma, você só será e um povo, um ajuntamento de pessoas. Vou remover do seu lugar o teu candeeiro. Em outras palavras, você deixará de ser a luz e o sal. Há uma pergunta que às vezes a gente faz assim: a igreja fecha as portas, sim ou não? A resposta, de acordo com esse texto, é sim. Uma igreja também pode fechar as suas portas. Ela pode perder o privilégio de ser um luzeiro no mundo. Ela pode perder o privilégio de ser aquela agência influenciadora na sociedade. Ela pode perder o privilégio de ser aquele povo que faz a diferença aonde está. É o candeeiro removido, é a luz apagada. E esta é a grande ameaça que o Senhor faz, a advertência que o Senhor faz à igreja de Éfeso. Queridos, quando então olhamos para esse texto, agora ficamos pensando em como podemos aplicá-lo na nossa vida. De que forma, de que maneira podemos então olhar para esse texto e tomá-lo para o nosso dia a dia. Uma mensagem para uma igreja, mas o que é que ele diz para nós? Hoje, em primeiro lugar, meus irmãos, essa passagem nos alerta e nos mostra que, de fato, Deus conhece as nossas vidas. Deus conhece as nossas obras. E essa é uma verdade que nós precisamos estar atentos. A verdade que nós conhecemos já por intelecto, mas é uma verdade que precisa também nos apavorar, nos assustar. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe. Ele sabe das nossas obras, Ele sabe daquelas que são positivas, mas também sabe daquelas que são negativas. O Senhor nos conhece. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe como estamos diante dEle. Ele passeia na igreja e Ele conhece a vida de cada crente da igreja. Ele conhece a vida de cada irmão e irmã da igreja. Ele conhece a vida de cada um dos seus filhos. Ele sabe o estado espiritual que cada um se encontra. Às vezes, nós até... Muito obrigado, irmão. Muito, muito amável da sua parte. Muito amável. Às vezes, nós conseguimos passar para os outros uma imagem de que nós estamos bem, que a nossa vida espiritual está bem, de que nós estamos vivendo o melhor momento com Deus. Mas quem conhece a realidade do nosso coração é Ele. Quem conhece a nossa vida é Ele. É Ele que tem os olhos de fogo. Esses olhos de fogo que penetram na sua onisciência e conhecem de fato o nosso nível de espiritualidade. Em que nível nós nos encontramos. Como realmente nós estamos diante dele. E essa é uma verdade que precisa nos assustar, que precisa nos provocar. A segunda coisa, irmãos, que podemos aprender dessa passagem é que, muito mais do que ação, ele está sempre querendo ver a nossa motivação. Às vezes, a ação em nós. Somos ativos na obra, somos dinâmicos. Às vezes, somos ortodoxos na fé. Às vezes, somos perseverantes nas lutas. Mas o que é que nos motiva a tudo isso?
O que é que nos motiva a fazer o que fazemos? O que é que nos motiva a manter a nossa fé? Às vezes, nem sempre, a motivação é o amor pelo Senhor. Nem sempre. Será que é? Será que fazemos porque o que fazemos para o Senhor movidos pelo amor? Será que o nosso amor por Ele é tão grande assim, a ponto de nós buscarmos e nos dedicarmos no seu reino com afinco, com determinação? Ou não? Qual tem sido a nossa motivação ou qual tem sido a falta dela? E aí, meus irmãos, outra coisa que o texto também nos traz para a gente pensar e refletir é que o nosso progresso na vida cristã, ele não é medido pela a novidade que nós vivemos hoje, mas pela nossa perseverança nas obras antigas. Há uma tendência de nós desprezarmos as velhas obras e tentarmos buscar aquilo que nós chamamos de novidade. Há uma tendência. E o conselho do Senhor não foi para que a igreja pudesse atentar para o novo, mas atentar para o velho. Tenho, porém, contra ti que você que deixou o seu primeiro amor e que você precisa voltar às práticas das antigas obras. Por quê? Porque as antigas obras foram aquelas que nos levaram a nos aproximar do Senhor e a vivenciar profundamente a sua presença na nossa vida. Uma antiga obra, tão simples, não é? Ler a Bíblia todos os dias. Agora, eu não vou pedir para quem vai, para os irmãos levantarem a mão. Mas eu pergunto, quantos têm lido a Bíblia todos os dias? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas quanto todos os dias os irmãos aqui têm orado ao Senhor, separado um tempo todos os dias para orar. Em outras palavras, quantos aqui têm vida devocional todos os dias? São obras antigas, são obras velhas, são obras do passado, que quando nós nos convertemos de uma forma tão ávida, nós devorávamos a Bíblia, líamos a Bíblia, com tanto prazer, descobrindo cada verdade, e aquilo nos soltava o coração como sendo uma grande revelação. Os nossos momentos de oração individual, nossos momentos de oração com Deus, nossos momentos devocionais. Quantas e quantas coisas foram colocadas em segundo plano, porque prioridade era o nosso momento com o Senhor. Nosso momento de leitura da Bíblia, nosso momento de oração, nosso momento de busca da presença do Senhor, nosso momento de nos envolvermos com Ele, que era algo ansiado, desejado todos os dias, ou pela manhã, ou meio-dia, ou à tarde, ou à noite. Querido, o que marca o nosso sucesso não é o que fazemos de novo, é até onde temos conservado o velho. Até onde temos conservado o antigo. Eu ouvi hoje uma coisa que... Cadê? Lloyd está ali, Lloyd e Messias compartilharam comigo. Eu me espantei com o que eles disseram. Eu vou citar aqui Messias e Lloyd com toda a ética possível, né? E eu me espantei com o que eles me compartilharam hoje pela manhã, depois da escola ali, numa conversa assim, bem edificante, não é? Reveladora. E Messias e Lloyd falaram para mim assim, que algumas pessoas compartilharam com ele, dizendo assim, uma das coisas que eu não gosto da igreja é que em todo culto tem Bíblia, né? Tem pregação da palavra, tem ensino da palavra, tem estudo da palavra. Eu gosto daquela igreja que só tem um culto da palavra lá, e os outros cultos não precisa ter.
Eu fiquei sem entender. Confesso que deu um nozinho aqui na minha cabeça. Como pode alguém desprezar a palavra? No culto. Se há um desprezo da palavra no culto, imagine na vida pessoal. Se a palavra não é mais doce do que um mel, no culto, no estudo bíblico, numa reunião de crentes, eu pergunto, e no dia a dia? Como diz lá o povo lá no Egito, quando saiu do Egito, quando olhou para o maná que todos os dias caía do céu, e o povo disse, estamos com fastio deste pão vil. Será que não chegamos a esse tempo de fastio do pão vil? Fastio desse pão. Lá vem de novo a Bíblia. Lá vem de novo. Eu, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Volta. Que marca o nosso sucesso, o nosso progresso hoje, não é o novo, mas é a perseverança nas antigas práticas, no antigo caminho. É a perseverança numa vida de oração, é a perseverança numa vida de consagração, é a perseverança numa vida de leitura e de estudo da palavra de Deus, é a perseverança em prestar culto a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que marca o nosso sucesso. É isso que marca se estamos bem ou mal. E aí uma outra lição que esse texto nos traz, irmãos, é que Cristo, Ele não se preocupa mais com as coisas que fazemos para Ele, e sim com o que fazemos com Ele. Essa é a sua preocupação. Não é o que fazemos que conta para Ele, mas é o que fazemos com Ele. Vocês têm perseverança, vocês têm doutrina, vocês têm trabalho. É o que fazemos para Ele. Mas tem algo que eu tenho contra vocês, que fazemos com Ele. Vocês me deixaram. Vocês me abandonaram. Vocês deixaram o primeiro amor. O coração de vocês esfriou. Há uma passagem. Essa passagem, ela está no Antigo Testamento. Eu diria que esse texto é um reflexo, é uma luz dessa passagem. Jeremias capítulo 2, versículo de número 9. É Deus pleiteando com o povo, chamando o povo para conversar. O povo da antiga aliança. E olha o que o Senhor diz: portanto, ainda pleitearei convosco. Vou ainda sentar e discutir com vocês, vou conversar com vocês, diz o Senhor. E até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Ele diz: passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas voltas, que não retêm águas. Acaso é Israel escravo, ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa?
Os leões novos rugiram contra ele, levantaram voz da terra dele, fizeram uma desolação. Suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás ido ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? Tua malícia te castigará, tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra, não? O Senhor pleiteando com o povo, dizendo: fique admirado. Quem é que troca os seus deuses assim com tanta facilidade? Mas o meu povo me trocou. Eu que sou manancial de água viva, e me trocou por uma cisterna rachada que não retém água. Olha o mal que vocês fizeram. E podemos fazer isso hoje? Sim. Sim. Quantas vezes? Quando nós nos recusamos a não andar nas antigas práticas, a não ter um amor genuíno, fervoroso, quente, apaixonado pelo Senhor. Não vamos trocar o nosso lenitivo? Qual tem sido o nosso lenitivo? Será que tem sido a sua palavra de dia e de noite? Ou o nosso novo celular? Qual tem sido o nosso lenitivo? Aquilo que traz consolo, conforto ao nosso coração. Tem sido uma vida de oração, de consagração, de dedicação, de busca diária de Deus? Ou as coisas fúteis desta vida? Qual tem sido o nosso lenitivo? Qual tem sido o nosso consolo e conforto na vida, irmãos? Então não é o que fazemos para Ele, mas o que fazemos com Ele que importa. Não é o que fazemos para, mas com Ele. O que fazemos com Ele, é Ele o nosso manancial de vida, é Ele a nossa satisfação, é Ele a nossa alegria todos os dias, é Ele o bálsamo do nosso coração, é Ele o nosso gozo, é Ele a nossa satisfação, é Ele o nosso maior motivo, a nossa maior razão para levantarmos pela manhã e dizer: graças te dou, Senhor, porque me deste mais um dia para poder desfrutar e caminhar na tua presença. É Ele, tem sido Ele. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro. E por fim, irmãos, vem essa grande advertência sobre nós nesse texto, que a nossa posição amanhã depende da nossa postura hoje. Hoje. A nossa posição amanhã. Isso vai dizer: senão eu virei contra ti. E esse vir é uma visita do Senhor, uma visita de juízo sobre nós, dizendo: eu virei e vou remover o teu candeeiro, vou apagar a tua luz. Porque não tem coisa pior do que o crente ortodoxamente correto, que age na obra que faz, mas sem nenhuma importância, sem nenhuma relevância aonde está. Não causa impacto na vida de ninguém, que não faz nenhuma influência. Ninguém sabe se é barro, se é tijolo. Não se sabe. Perdeu o brilho da glória do Senhor. Nossa posição amanhã depende da nossa postura hoje. Daí a exortação e o convite do Senhor:
Lembra, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Volta à prática das primeiras obras. Esse é um tempo de nos lembrarmos aonde foi que os nossos pés caíram. Aonde foi que os nossos pés se revelaram. Aonde foi que nós deixamos, quando foi que deixamos de ter aquele amor genuíno e fervoroso pelo Senhor? Quando foi? Quando foi que deixamos de chorar na sua presença? Quando foi que deixamos de nos emocionar com a sua palavra? Quando foi que deixamos de cantar louvores e o nosso coração deixou de arder de amor por ele? Quando foi? Onde foi que isso aconteceu? Muito bem. Ah, Senhor, perdoa-me, perdoa-me. Ajuda-me a retornar, a regressar ao primeiro amor. Amém, queridos?